Bom dia, pessoal. Vou iniciar aqui a primeira videoaula do canal, né? No caso aqui, atendendo um pedido do pessoal da faculdade, então eu não vou dar uma introdução de tipo assim, o que é um conceitos primitivos de C ou lógica de programação, né? Eu vou ajudar em alguns pontos, mas não é o foco inicial. Futuramente sim, eu vou lançar conteúdos sobre isso, um conteúdo linear, uma escalada, mas hoje é mais, né, iniciando aqui, fazendo o primeiro vídeo do canal. Então, né, basicamente, inicialmente já vou, né, adicionar a biblioteca e stdio.h, né, e vou iniciar a minha função principal, né, aqui é minha voz, onde aqui eu vou ter toda a minha linha de código basicamente, tá? A aula de hoje vai consistir basicamente em um while e do while. Então eu vou falar quando utilizar cada uma delas, qual é a principal diferença e por aí vai. E vou executar uma linha de código, obviamente. Mas basicamente o while, né, eu tenho uma condição onde tanto o while quanto o do while, e existem outros, né, é um sistema de loop. Então ele executa basicamente uma linha de código, aqui eu digitar ali dentro da minha condicional, que atende a condição, né, no caso, e ele vai executar enquanto ele estiver atendendo a condição. Então vamos supor, eu tenho ali eu tenho uma digitação ali de usuários em relação a sexo e eu quero que execute uma linha de código enquanto o sexo for masculino. Não quero que tenha sexo masculino no meu sistema, por exemplo. Então, vamos supor, o usuário digitou, é um sexo masculino, ele vai cair no while. Quando ele cair no while, ele vai, né, ter um novo pedido, né, de digitação pelo usuário. Isso é muito importante. E enquanto o usuário continuar digitando M, não pode masculino nesse sistema, ele vai continuar caindo na condição. Quando o usuário digitar, por exemplo, o sexo feminino, pum, ele sai da condição. Então, basicamente, o while é isso. Ele vai pegar o sistema ali, ele vai ver se atende uma condição e vai executar. O do while já é diferente. O do while, ele vai fazer pelo menos uma vez, tá? Ele vai fazer pelo menos uma vez e depois ele vai ver a condição. Então preste atenção aqui nisso daqui, ó, onde abre minha função aqui. Você percebe que eu botei o while e aqui eu já abro a função. Você percebe que eu boto o do, né? Aí que eu abro para minha linha de código e depois eu coloco o meu while. Então ele basicamente aqui eu vou executar uma vez e depois eu confiro. Aqui eu confiro e depois executo. Esse é o princípio. Então deixa eu colocar na prática aqui, basicamente poder te dar. Eu declaro uma variável do tipo char, né, um sexo, que é um caractere. E aqui basicamente eu vou exibir para o meu usuário um printf aqui onde digite um sexo, né? O meu usuário vai pegar e vai ser exibido isso na tela para ele. E aí eu tenho o meu scanf. O meu scanf basicamente, pessoal, sabe quando você está ali, né, num programa, por exemplo, e aparece uma mensagem e você tem que digitar, o scanf faz essa função. Ele tem a função de basicamente abrir uma digitação para o usuário e quando o usuário apertar um enter, ele vai armazenar na variável que eu escolhi. Então, por exemplo, a pessoa botou aqui digite um sexo. Quando ela digitar, eu vou abrir uma caixa de texto ali, basicamente a pessoa vai escrever um M, por exemplo. O meu sexo, que antes não valia nada inicialmente, eu declarei essa variável, ele vai receber o que a pessoa digitar. Então o scanf vai o que? Vai escanear o que a pessoa digita. Então é uma função de escanear. Então eu tenho ali, né, e ele vai armazenar em sexo. Beleza, e aqui eu vou iniciar o meu while. Aqui é o VS Code, então ele dá uma adiantada, mas basicamente eu quero uma condição, como eu havia dito no sistema, onde eu não posso ter pessoas do sexo, que é as coisas simples, não posso ter pessoas do sexo masculino. Então, enquanto, né, enquanto sexo for igual a M, ele cai nessa condição. Então, basicamente eu faço aqui o meu printf, eu armazeno
na variável sexo, e aqui, se o sexo for igual a m, ele vai entrar nessa condição. Então é o que eu falo, o while é para tratamento de erro. Por exemplo, eu não quero que ele sempre entre no while, eu quero que ele entre no while em uma condição específica. É o while de fato. Então, a pessoa digitou o sexo M, nesse sistema não pode sexo masculino, ele vai entrar nessa condição e vai ficar obrigando a pessoa a digitar. Então é um tratamento de erro. Você pode usar para outras situações, mas é um exemplo mais comum para o tratamento de erro. Ele vai entrar naquela condição somente quando houver um erro, alguma coisa que eu não desejo no programa, e ele vai obrigar a pessoa a ficar digitando aquilo. Por exemplo, eu também tenho um if, né? O if é uma outra condição da programação, onde eu vejo também uma condição e executo uma linha de código. Só que o if, ele só executa uma vez, ele não faz uma nova checagem. O while não, ele entra na condição e ele faz toda vez uma nova checagem. É um loop que pode se tornar infinito, por exemplo. Então eu tenho aqui um printf onde eu vou digitar digite outro sexo. Aí botar aqui não pode ser M. Eita, não pode ser M. Aí aqui, esse daqui vai ser exibido na tela do usuário, e aqui eu vou armazenar de novo a minha variável sexo. Isso aqui é muito importante, gente, eu colocar, quando eu estou tratando de um while, como eu falei, é um ciclo infinito. Se eu não tiver um novo armazenamento da minha variável, cara, isso daqui vai se tornar um loop infinito. Então, pô, eu digitei sexo M lá inicialmente, ele entrou no meu while. Se dentro do meu while eu só colocar um printf, cara, ele vai continuar só printando infinitamente até seu computador não aguentar mais, não tiver memória RAM. Basicamente é isso. Então, eu preciso ter um novo armazenamento da minha variável. Se não houver, ele vai printar infinitamente. Por quê? Porque você não vai estar armazenando um novo valor na variável. Então ele vai atender aquela condição infinitamente. Ele só verifica aquilo que está dentro do while. Então aqui é importante isso. Então vamos executar isso daqui para ficar mais dinâmico aqui. Deixa eu só fazer uma situação aqui. Que eu tenho o meu método zero, por exemplo, aqui. Então, beleza. Tô meio rouco, pessoal, tô meio doente. Mas aqui, vamos lá. Digite um sexo. Eu digitei, por exemplo, feminino. Ele não entrou na minha condição. Pressione a tela para continuar. Ele vai sair do programa. Porque, como eu falei, o while é muito bom para tratamento de erro. Ele só vai entrar no while se atender a condição. Então, se eu executar de novo esse programa aqui, por exemplo, digitar M, ele vai digitar outro sexo. Não pode ser M. Se eu digitar de novo, se eu digitar F, encerra o programa. Então, ele é muito importante nessas situações que basicamente eu quero aqui um tratamento de erro, tá? Então deixa eu só comentar isso daqui rapidinho. E para ficar mais rápido eu vou armazenar isso daqui. Então, deixa eu ver aqui. Tá. Então vou fazer aqui agora um do while. Você nota a diferença já de cara, que o do while que no do while, basicamente aqui eu faço, tá vendo? Abro a linha de código e depois eu checo. Então eu já tenho essa garantia de que eu vou executar pelo menos uma vez isso daqui. Então, eu fiz aqui um novo aqui, ó, repeti só aquilo que estava lá, fiz um printf, digite outro sexo, não pode ser M. Scanf e armazeno na minha variável sexo. Beleza. Vamos executar isso daqui para ver como que é. Eu vou iniciar logo de cara digitando, por exemplo, M. Quando eu digitar M, né, de qualquer forma, se fosse nele ou no while, ia entrar de qualquer jeito. Digito outro sexo, ele continua, tá vendo, gente? Num loop infinito. Mas qual é a grande diferença? Saiu do programa. Vamos executar de novo esse programa. E agora
vem a grande diferença de fato. Eu posso aqui chegar e digitar, por exemplo, F, onde se fosse no while, ele leria a condição e ele não entraria, ele já encerraria o programa. Aqui é diferente. Eu, de qualquer forma, eu tenho a garantia de que aquela mensagem será exibida uma vez. Essa é a grande sacada do while. Então, aí se eu apertar F de novo, eu vou sair do meu loop. Mas eu tenho a garantia de que no while eu vou executar pelo menos uma vez. Então, quando que eu utilizo, por exemplo, o do while? Eu utilizo ele quando eu quero interação com o usuário. Então, quando eu tiver uma interação com o usuário, eu vou utilizar o do while, porque eu tenho a garantia de que a mensagem ou a linha de código será exibida pelo menos uma vez. E quando que eu utilizo o while? Eu utilizo o while quando, por exemplo, eu quero um tratamento de erros, onde eu executo somente se entrar na condição. Então, basicamente é isso. A grande diferença entre um e outro é que o do while eu tenho a garantia que eu vou executar pelo menos uma vez aquele código. Então é ótimo para uma exibição de menu, é ótimo para uma interação com o usuário. Eu quero que apresente aquela mensagem de fato uma vez. Quero que aquilo seja exibido. O while não, só vai exibir aquilo quando ele entrar na condição. Então quando a pessoa digitou lá, armazenou, entrou na condição, ele vai executar o while. Eu só quero única e exclusivamente quando aconteça isso, quando aconteça um erro. Então, o meu erro no meu programa era o que? Não podia ser um sexo masculino. Então, ele só entrou quando a pessoa digitou M, no caso que é referente a masculino. Quando digita F, ele só encerra o programa. O do while não, independente da condição, mesmo atendendo, ele vai executar pelo menos uma vez. Eu tenho essa garantia. Então, basicamente é isso, pessoal. A aula de hoje foi isso. E eu espero estar melhorando aí. Vou trazer mais conteúdos e tudo mais. E melhorando para a próxima aula. Então, puder deixar um comentáriozinho, poder deixar também uma coisa que eu possa melhorar, vai me ajudar bastante, tá bom? Valeu, pessoal.